Durante a maior parte da história da humanidade, nós não estávamos sozinhos. Se você pudesse voltar no tempo cerca de 50 mil anos, encontraria um planeta onde várias espécies diferentes de seres humanos existiam ao mesmo tempo. Algumas eram muito parecidas com a gente. Outras tinham corpos completamente diferentes, mais baixas, mais robustas, moldadas por climas e paisagens que seriam extremamente difíceis para um ser humano moderno. Uma dessas espécies vivia em uma ilha remota e evoluiu até ter pouco mais de 1 metro de altura. Outra é tão misteriosa que praticamente tudo o que sabemos sobre ela veio de um único osso de dedo, e então havia nós, o Homo sapiens. Hoje somos a única espécie humana restante. Não porque fôssemos os mais fortes, os mais inteligentes, ou os que estavam aqui há mais tempo. Apenas fomos os que permaneceram. E isso levanta uma pergunta que não tem uma resposta simples: o que aconteceu com todos os outros? A verdade é que o desaparecimento deles foi muito mais lento e muito mais complexo do que muita gente imagina. Para entender essa história, precisamos começar pela espécie humana que existiu por mais tempo: o Homo erectus. O Homo erectus surgiu há cerca de 2 milhões de anos, e para colocar esse número em perspectiva, tudo o que os seres humanos modernos já realizaram, todas as cidades que construímos, todas as guerras que travamos, todas as línguas que falamos, tudo isso cabe apenas nos últimos milhares de anos. O Homo erectus viveu na Terra por tanto tempo que toda a nossa história parece apenas uma nota de rodapé quando comparada à deles. Foi a primeira espécie humana com um corpo realmente parecido com o nosso. Tinham pernas longas, braços mais curtos e um físico feito para caminhar e correr por grandes áreas abertas. Também foram, quase certamente, a primeira espécie humana a deixar a África e se espalhar por outras regiões do planeta. Isso significa que aprenderam a sobreviver em ambientes para os quais nunca haviam evoluído. Seus cérebros eram menores que os nossos, mas muito maiores do que os de qualquer espécie anterior. Eles desenvolveram ferramentas de pedra que praticamente não mudaram durante centenas de milhares de anos. Pode parecer falta de criatividade, mas na verdade era justamente o contrário. As ferramentas funcionavam tão bem que simplesmente não havia necessidade de melhorá-las. Só que no final da sua existência, o mundo mudou. As últimas populações ficaram isoladas na ilha de Java, na Indonésia, separadas do continente, sem conseguir alcançar outros grupos e sem novos territórios para ocupar. As florestas onde sempre caçaram começaram a desaparecer. Os animais dos quais dependiam ficaram cada vez mais difíceis de encontrar. E sem pessoas suficientes e sem espaço para se recuperar, uma espécie que sobreviveu por quase 2 milhões de anos começou lentamente a ficar sem alternativas. Os fósseis mais recentes do Homo erectus datam de aproximadamente 110 mil anos atrás. Depois de sobreviver a praticamente tudo o que o planeta colocou em seu caminho, eles desapareceram. Agora vamos falar dos Neandertais, provavelmente a espécie humana mais mal compreendida da história. Durante décadas, eles foram retratados como homens das cavernas brutais, pouco inteligentes e primitivos, mas essa imagem sempre esteve errada. E quanto mais aprendemos sobre eles, mais percebemos o quanto ela estava equivocada. Os Neandertais eram incrivelmente adaptados para sobreviver. Tinham corpos compactos e extremamente fortes, peitos largos, ossos grossos, braços muito poderosos. O rosto possuía sobrancelhas salientes e narizes grandes, capazes de aquecer o ar gelado antes que ele chegasse aos pulmões. Seus cérebros eram, em média, ligeiramente maiores do que os nossos. Eles caçavam animais enormes e perigosos a curta distância. Por isso, seus esqueletos apresentam padrões de lesões muito parecidos com os encontrados hoje em competidores de rodeio. Eles dominavam o fogo, produziam ferramentas sofisticadas, e existem evidências cada vez mais fortes de que enterravam seus mortos com cuidado. Os Neandertais viveram por mais de 300 mil anos em grande parte da Europa e da Ásia Ocidental. Mas, cerca de 45 mil anos atrás, o Homo sapiens começou a ocupar essas mesmas regiões. Durante alguns milhares de anos, as duas espécies viveram lado a lado, e as evidências de DNA mostram que elas até tiveram filhos entre si. Mas compartilhar o mesmo território trouxe novos desafios para os Neandertais. As duas espécies caçavam muitos dos mesmos animais e dependiam das mesmas áreas para sobreviver. Os Homo sapiens viviam em grupos maiores e mantinham redes sociais muito mais amplas. Isso permitia compartilhar alimentos, conhecimento e ajuda por grandes distâncias.
Já os neandertais normalmente viviam em grupos menores e mais isolados. Isso tornava muito mais difícil enfrentar períodos de escassez ou recuperar perdas. Ao mesmo tempo, o clima continuava mudando constantemente. Períodos extremamente frios e fases mais quentes transformavam o ambiente repetidamente, tornando a sobrevivência ainda mais difícil. As populações de neandertais ficaram cada vez menores e mais isoladas. Seu DNA apresenta uma diversidade genética muito baixa, indicando que sua população já estava diminuindo havia bastante tempo. Por volta de 40 mil anos atrás, eles desapareceram do registro fóssil. Eles não foram eliminados por um único evento. Foi uma combinação de competição, mudanças climáticas e redução populacional que, pouco a pouco, levou a espécie à extinção. Agora vamos falar dos denisovanos. Eles são diferentes de todas as outras espécies desta lista porque, na prática, quase não conseguimos enxergá-los no registro fóssil. Toda a descoberta começou com um único osso de dedo encontrado em uma caverna nas montanhas Altai, na Sibéria. Era um fragmento tão pequeno que cabia na palma da mão. Mas quando os cientistas extraíram o DNA daquele osso, encontraram algo completamente inesperado. Ele não correspondia aos neandertais, não correspondia ao Homo sapiens, nem a nenhuma outra espécie humana conhecida. Era uma linhagem completamente diferente, um ramo da família humana que permaneceu escondido no nosso registro genético durante milhares de anos. Desde essa descoberta, apenas alguns poucos fósseis adicionais foram encontrados. Alguns dentes, parte de uma mandíbula descoberta no alto do Planalto tibetano, e pouco mais do que isso. Mesmo assim, a marca genética deixada pelos denisovanos é enorme. Traços do seu DNA aparecem em populações atuais de diversas regiões da Ásia e da Oceania. Alguns grupos da Melanésia carregam até 6% de DNA denisovano. Os tibetanos, por exemplo, herdaram dos denisovanos um gene chamado EPAS1. Esse gene permite que eles sobrevivam em altitudes extremas, onde a maioria das pessoas começaria a sofrer com a falta de oxigênio. É impressionante pensar que uma espécie da qual quase não encontramos fósseis ainda influencia a forma como seres humanos vivem atualmente. Mas, como população viva, os denisovanos desapareceram por volta de 30 mil anos atrás. Embora possam ter ocupado uma área enorme, acredita-se que suas populações fossem pequenas. E populações pequenas raramente conseguem resistir quando o mundo ao redor começa a mudar. Agora chegamos a um dos capítulos mais estranhos da história da humanidade. Em 2003, na Ilha de Flores, na Indonésia, pesquisadores encontraram os restos de uma espécie humana diferente de tudo o que já havia sido visto. Eles tinham aproximadamente 1 metro de altura e cérebros do tamanho aproximado de uma toranja. No começo, muitos cientistas ficaram céticos. Alguns acreditavam que aqueles ossos pertenciam a seres humanos modernos que sofriam de alguma doença ou distúrbio de desenvolvimento, mas conforme novas evidências surgiram, ficou claro que aqueles restos pertenciam a uma espécie completamente diferente, o Homo floresiensis. Esse pequeno ser humano viveu na Ilha de Flores ao lado de dragões de Komodo, cegonhas gigantes e elefantes anões. As ilhas costumam levar a evolução por caminhos muito incomuns. Quando uma espécie permanece isolada durante muito tempo, ela pode mudar drasticamente. Animais grandes podem ficar menores, animais pequenos podem crescer muito. E o Homo floresiensis talvez seja um dos exemplos mais extraordinários desse processo em toda a história da evolução humana. Seus fósseis datam de aproximadamente 100 mil a 60 mil anos atrás. Ferramentas de pedra indicam que eles podem ter sobrevivido até cerca de 50 mil anos atrás. O mais interessante é que os seres humanos modernos estavam chegando à região praticamente na mesma época. Não sabemos exatamente o que aconteceu, mas em uma ilha pequena, uma espécie não precisa enfrentar uma grande catástrofe para desaparecer. Às vezes, uma população pequena, enfrentando novas pressões, simplesmente fica sem tempo. Então, por que somos a única espécie humana que restou? A resposta mais óbvia seria dizer que foi por causa da inteligência, mas essa explicação não resiste por muito tempo. Os neandertais eram inteligentes. Os denisovanos conseguiram se adaptar a ambientes extremos. O Homo erectus sobreviveu durante muito mais tempo do que nós existimos até hoje. E o Homo floresiensis conseguiu viver em condições que assustariam qualquer ser humano moderno. Talvez o que realmente tenha nos diferenciado tenha sido algo muito mais difícil de medir:
nossa capacidade de criar conexões entre grupos. O Homo sapiens não vivia apenas em bandos. Nós construíamos redes, ferramentas, técnicas, conhecimentos. Tudo isso circulava entre diferentes comunidades em uma velocidade e em uma escala que parecem não ter acontecido com nenhuma outra espécie humana. Quando um grupo enfrentava uma crise, tudo o que ele havia aprendido não desaparecia junto com ele. Esse conhecimento já havia sido compartilhado. Quando o clima mudava e regiões inteiras se tornavam inabitáveis, nossa espécie conseguia se reorganizar. Não estávamos presos a um único lugar, nem a uma única forma de sobreviver. Mas nem isso explica toda a história. Sorte, geografia, estar no lugar certo, com pessoas suficientes, no momento certo. Tudo isso também fez diferença? Nós não estávamos destinados a ser a última espécie humana. Simplesmente acabamos sendo. As outras espécies humanas não eram versões primitivas de nós, nem etapas obrigatórias no caminho até o Homo sapiens. Cada uma delas era uma forma única de ser humana. Cada uma encontrou seu próprio jeito de sobreviver ao mundo. O Homo erectus sobreviveu por quase 2 milhões de anos e ainda assim desapareceu. Os neandertais resistiram durante centenas de milhares de anos às eras glaciais e também desapareceram. Os denisovanos deixaram pouquíssimos fósseis, mas parte do seu DNA continua viva em pessoas até hoje. Durante a maior parte da história da humanidade, nós fomos apenas um dos muitos ramos de uma família muito maior. Hoje, somos o único que restou.